Boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? A partir de hoje a igreja vai estar fazendo um ensino sobre solteirismo, namoro e casamento. Paulo fundou a igreja, várias igrejas, mas ele tinha uma preocupação muito grande. A carta aos Gálatas é enviada à igreja que Paulo fundou e ele era pastor. O que ele vai falar são advertências para a igreja, dizendo qual é a maneira que eles deveriam escolher para viver no Espírito, que é a única maneira de vencer as imoralidades sexuais. Gálatas 5,16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Solteiros não devem manter relações sexuais. Hoje em dia tem aquela mania que os solteiros do mundo, estão dizendo que eles ficam. E isso não existe na Bíblia, ficar. Então solteiro não mantém relação sexual fora do casamento. E a Bíblia dá o nome de fornicação. Toda relação sexual fora do casamento, a Bíblia dá o nome de pecado de fornicação. E diz que os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Já o casado que mantém relação sexual fora do casamento, a Bíblia vai chamá-lo de adúltero. A Bíblia também diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então Paulo fala que para vencer esses pecados da imoralidade sexual, as pessoas deveriam viver no espírito e não na carne. A relação de homem com homem também é citada na Bíblia. E claro, mulher com mulher. A Bíblia dá o nome de pecado e diz que eles foram abandonados por Deus, por cometerem tais pecados. Romanos 1. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Este pecado é uma desonra do próprio corpo deles, entre eles mesmos. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Olha, gente, vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Aqui entra o sexo anal. É contrário à natureza. Da mesma forma, os homens também tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros, homens com homens, e cometeram atos vergonhosos, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Então ele chama de perversão a relação sexual de homem com homem, e claro, também de mulher para com a outra mulher. Além do mais, estou em Romanos. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Olha isso, gente. Para praticarem o que não deviam. Amém? Preciso dizer algo antes de falar sobre a lista de Gálatas. E não fique bravo comigo. Fique bravo com Paulo e com Jesus. Me sinto no dever de dizer que aqueles que praticam tais coisas que estão nesta lista vão para o inferno. Mas se você acredita em Jesus e em Paulo, se você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, nós iremos praticar os frutos, iremos viver no Espírito e ter os frutos do Espírito. E foram eles que disseram tais coisas. Gálatas 5:21. Inveja, olha a lista: inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto,
como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A lista de Paulo, que Paulo manda para a igreja, ela é uma lista grande. Mas vamos citar alguns itens desta lista. A impureza. Impureza é a falta de pureza moral, que é a falta de integridade ou retidão de nossas ações. Pensamentos e comportamentos frequentemente associadas às práticas imorais ou indecentes. 2. Lascívia, comportamentos sem limites, gente que vive para provocar os outros de forma indecente. Então nós temos que tomar cuidado até com as nossas vestimentas, né, gente? Podemos estar provocando os outros de forma indecente. Vive somente para mostrar peito e bunda. Conhece alguma menina que vive simplesmente para mostrar peito e bunda? É a única forma que elas conseguem conquistar algum homem? 1 Coríntios 5, do 9 ao 11. Já escrevi a vocês em carta para não se associarem com pessoas sexualmente imorais. Então, pessoas sexualmente imorais, nós não devemos nos associar a eles, quanto mais namorar com eles. Não me refiro com isso aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, você teria que sair deste mundo. Mas agora escrevo a vocês que não devem se associar a ninguém, olha que coisa, gente, a ninguém que afirma ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tal pessoa, você nem sequer deve comer. Eu quero fazer uma parada aqui para te falar o seguinte. Quando ele fala que ele está falando que nós não devemos nos associar às pessoas da igreja, que se dizem irmãos, não é? Mas que são imorais. Quer dizer o seguinte, que as pessoas ímpias, nós também não devemos nos associar, mas ele está falando o seguinte: nós vamos trabalhar com pessoas que são imorais no serviço, que são ímpias, mas com esses, nós escolhemos se vamos ou não almoçar com eles. Agora, trabalhar com eles, nós não podemos escolher, porque nós temos que trabalhar, senão nós teríamos que sair do mundo. É isso que Paulo está falando. Mas aqui ele está dizendo sobre aqueles que se dizem irmãos e levam a vida de imoralidade sexual. Com esse, nós não devemos nem nos juntar. Olha que coisa séria. Se você se relaciona bem com Deus, manterá a sua integridade. Denilson, como eu faço para manter a minha integridade? Você deve se relacionar bem com Deus. José manteve a pureza no Egito, porque ele se relacionava bem com Deus. Daniel não se dobrou diante da cultura da Babilônia, porque ele se relacionava bem com Deus. O que estes homens tinham em comum? Será que eles estavam esperando um casamento para começar a viver? Ou viver os propósitos de Deus para as suas vidas, por amar primeiro a Deus? Então, você não se relaciona com Deus, ou você não se relaciona, apresenta frutos espirituais, porque você quer namorar. Você apresenta frutos espirituais, porque você se relaciona bem com Jesus. Você não pratica certos atos, porque você quer namorar, mas você pratica certos atos de pureza, porque você se relaciona bem com Jesus. Muitos acham que ser solteiro é estar incompleto. Nunca foi. E essa não é a visão de Paulo nem da igreja. Estar solteiro não tem nada a ver por se sentir incompleto. Porque desde quando Deus faz gente pela metade? O problema não é estar sozinho, e sim não saber o que fazer com o estar sozinho.
Se não aprendemos a estar sozinhos e felizes, nós nunca seremos felizes com alguém, ou no namoro, ou no casamento. Vamos apenas transferir a responsabilidade de nossa felicidade para outras pessoas. Nós não devemos atropelar o processo. Existe tempo do solteirismo, existe tempo do namoro, existe a época do casamento. Não atropele isso por não saber ficar sozinho, porque se você atropelar isso, você vai atropelar princípios importantes para a sua família. Existe a época de estar solteiro, você não está incompleto, você tem Deus. Não caia na armadilha do amor que parece bênção, mas na verdade é uma grande cilada armada para cada um de nós. Todo casamento deve ser edificante. Deve edificar quem? A família. Deve edificar quem? Os futuros filhos, os netos, os bisnetos, toda a família. Temos que aplicar os conceitos bíblicos já no solteirismo e levar esse conceito bíblico para o namoro. Para o namoro. No namoro deve ter a pureza e as intenções claras, que são fundamentais para que o namoro glorifique a Deus e seja abençoado por Ele. Para que o casamento glorifique a Deus, o namoro, o solteirismo também deve glorificar a Deus. Você não fica ansioso, mas você tem convicção de que você vai viver cada fase no seu devido período e tempo. Seu namoro deve glorificar a Deus. Ou ele vai glorificar a Deus, ou ele vai envergonhar o Evangelho e envergonhar a Deus. O namoro não pode ser tratado como uma experiência preliminar à vida conjugal. O namoro não tem nada a ver com experiências sexuais. Se você quer ter experiências sexuais, você só pode ter a experiência sexual a partir da hora que você leva a sua namorada até o matrimônio, que você leva a sua namorada até o casamento. A maneira que o namoro é conduzido, frequentemente, resulta em comportamentos que podem contradizer os princípios cristãos. Então o seu namoro pode estar dentro do princípio cristão, ou pode contradizer o princípio cristão. Não tem coluna do meio. De manhã eu não contradizo o princípio cristão, e à noite eu sou cristão. Tais como beijos prolongados, perigoso. Intimidades físicas e emocionais exacerbadas, perigoso. Que se assemelham à vida conjugal, o sexo. São pecados. Mas eu tenho já o desejo pelo casamento. Mas isso não santifica a sua relação no momento errado. Namoro é namoro, e casamento é casamento, e tempo de solteirice é tempo de solteirice. Você ter a convicção de que vai casar com esta namorada não é um salvo-conduto para as práticas pecaminosas, uma vez que tais intimidades foram por Deus designadas no ambiente do casamento, e fora dele tem nome: pecado de fornicação. Deus abençoe, fica com Deus.